Graças a Deus, mais uma vez para meditar na palavra de Deus. De já quero agradecer aos nossos irmãos técnicos, Daniel Cabral, pelo seu cuidado, nossos irmãos Alain, Modestos, na logística, presbítero e pastor Geraldo, no suporte das eventualidades, no que precisar, para que possamos apresentar esse trabalho. Estamos alegres, certo, que discorremos de uma situação muito contundente, o assunto a estudar, ele é um assunto, assim, impactante, mas sempre deixando uma palavra de alegria para os irmãos. Essas coisas não precisam acontecer com você. Enquanto estiver acontecendo a grande tribulação, Cabral, vai estar a boda do Cordeiro, e nós vamos estar lá. Glória, glória a Deus, aleluia. O primeiro versículo que vamos ler, pediu o presbítero Aleandro, que nos ajudou na pesquisa, é Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Grande aflição. Já vimos nos selos quantas coisas já houvera no mundo, mas diz que é tudo café pequeno. O trem vem brabo é agora mesmo, depois do arrebatamento da igreja. Repetindo para que os irmãos possam ter a percepção, a grande tribulação será uma tragédia aflitiva, material e espiritual sem precedente. Todas as vezes que for falar do assunto, quero deixar sério esse assunto. Semana passada falamos das 4 primeiras trombetas. Eita coisa preocupante. Hoje analisaremos as últimas 3 trombetas. Fazendo uma retrospectiva das primeiras trombetas, vimos grande catástrofe. Lembrando que apenas as 4 trombetas destruíram 1/3 das árvores e toda a erva verde, 1/3 da vida marinha e das embarcações, 1/3 dos rios e das fontes, 1/3 do sol, da lua e das estrelas. Tudo fora destruído. Só nas 4. Embora todo esse juízo citado, os anjos ficam perplexos. É de admirar, pastor Geraldo. Com tudo isso, o anjo diz: eita, como as coisas ficarão difíceis na face da terra. E aí nós podemos perceber o início da 5ª trombeta que nós estaremos a estudar nessa noite. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. E o 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Meu Jesus! O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu do céu. Já vimos asteroide ou meteorito, que é fragmento de asteroide caindo na Terra, nas trombetas anteriores. Agravou-se caindo um asteroide, que é um bloco sólido, compacto, incandescente, que, segundo a ciência, foi um asteroide que destruiu os dinossauros do mundo. Mas agora fala de uma estrela. Podemos fazer metáfora, figura de um destaque do mal ou do bem. Podemos usar o astro, estrela. Estrela é maior do que um asteroide. Para você ter uma noção, o Sol é uma estrela.
uma estrela de quinta grandeza, tem 4 maiores, e são muitas mil vezes maior do que a Terra, Sol, a quinta grandeza das estrelas. Cai uma estrela. Essa estrela que cai do céu foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Não há dúvida que a quinta trombeta trocada foi pelo anjo de Deus. Não há dúvida. Ele toca. A estrela que cai do céu, da terra, recebe a chave do poço do abismo. É uma dubiedade interpretativa da estrela caída, se é um anjo bom ou um anjo mau. Eu não tenho tempo para discorrer sobre isso, vejo mal nessa interpretação, mas não tenho tempo muito para dar detalhes aos irmãos. Eu só quero deixar claro que ele tem como finalidade, abrir o poço do abismo. O que é um poço do abismo? O poço do abismo, Modesto, é um lugar de aprisionamento de demônio. Os presídios, os de segurança máxima, é um lugar de aprisionamento de pessoas periculosas e que a lei os qualifica como perigosos. Mas eles não são demônios, eles são seres humanos. Agora imagine uma cadeia de demônio. Como não é essa situação? E o pior, essa cadeia será aberta. Está parecendo até o período da pandemia. Que na pandemia aí abriu as cadeiras e soltou, foi muita gente aí. Está tão parecido o sistema atual com o sistema que está para vir. No sistema que está para vir, tudo que for de Deus será perseguido, ridicularidade. O sistema atual está tendo essa tendência, essa vontadezinha, aquele sentimento, o juízo de Deus virá sobre vocês, vocês verão. Alguns nem esperarão o futuro para verem. Vivenciarão no presente. A humanidade verá. Porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso você fará. Pode ir plantando, agora se prepara para colher. Não pode se esquecer disso. Não venha depois arregar, não. Se prepara para assumir as consequências. Deus é o Senhor de todas as coisas. E nós podemos perceber, quando falo do lugar de aprisionamento, olha o que diz Judas, no versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele dia. Então você pode ver um lugar de aprisionamento. Estão em prisões eternas até o juízo daquele dia, que será na grande tribulação. E o que acontece quando abrir o poço do abismo, Alain? Quando abre o poço do abismo, aí começam as adversidades indesejáveis. Estudando o Apocalipse, já falei sobre os 7 selos, e que hoje estarei concluindo as 7 trombetas, e que já estamos analisando os 7 cálices da ira de Deus. Você quer decorar o nome aí? Cálice da ira de Deus. Os 7 selos, somado aos 7 trombetas, é o dízimo das 7 taças da ira de Deus. E eu quis perceber, mas por que tamanho juízo, Deus? E hoje, com esses dias, com o desenrolar das coisas, eu pude perceber, é por causa da tamanha incredulidade dos homens, da rejeição dos homens das coisas de Deus,
Eu agora entendo com muita naturalidade o que Jesus disse. Ele não ama vocês, porque eles não me amaram. Se eles me amassem, eles amariam. Esse povo fala em Deus, mas eles são contra Deus. Mas vocês serão arguídos no juízo, sofrerão as consequências do juízo. Irmãos, eu estou estarrecido. Como a igreja tem dificuldade nesses momentos de pandemia, será que é mais riscoso ficar com 2 metros de máscara dentro de uma igreja pedindo a Deus que passe o juízo da cidade e da nação, do que ficar dentro das filas de banco, mexendo naquelas teclas, que até o vírus está com medo de chegar até lá? É brincadeira, meus irmãos amados. E é normal? Devemos ter cuidado. A igreja chegou o momento de avisar. Essa amigação da igreja com o Estado, esse amásio, não dura para sempre. Não tem jeito. Na Constantinização, no 3º século, quando os homens viram a força dos cristãos e Constantino juntou-se, só serviu para degenerá-la, ao ponto da igreja que casou com o Estado no 3º século. Era no 15º, 14º, 15º, ela passa a ser marginalizada, perseguida, e só não foi exterminada, porque para os senhores, criadores de lei, opositores da verdade do Evangelho, cabe-lhes dizer que as portas do inferno não prevalecem. Caiu o muro de Berlim. A URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se repartiu em dezenas de países. As maiores ditaduras se acabaram. Não tem jeito. A obra de Deus permanece fortalecida. Podemos ter dificuldade, mas iremos morar no céu. E os que opõem-se à igreja terão dificuldade e não chegará no céu. Olha o poço de abismo sendo aberto. Você vai ver naquele dia, você vai ver. Escute o que eu estou dizendo. O poço do abismo sendo aberto. Após a 5ª trombeta, nós podemos ver o que acontece. Judas falou que eles estavam reservados em poços, em prisões. Quando abre, Apocalipse 9:2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. 1/3 parte do sol nas trombetas anteriores, da lua e da estrela, já tinha perdido seu brilho. O que já dava em algumas regiões do mundo uma série de região pré-glacial. Agora, o sol com 1/3 destruído, dificultando a fotossíntese, responsável também pela respiração. Porque na fotossíntese é que o pouco oxigênio que o verde nos libera só pela fotossíntese. Agora, quando abre o poço do abismo, lê de novo, para dizer que a Bíblia não é interpretação. E abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. O escurecimento novamente. O reino de treva literal, que é o governo do anticristo na terra, ele também é associado às trevas físicas, que é 1/3 anteriormente sem brilho, e agora a grande fumaça escurecendo
novamente o sol. Essa fumaça que sai em quantidades densas se transforma em gafanhoto. Que metamorfose inadmissível! Casulo virar borboleta. Essa metamorfose prevista que a gente nos chama atenção, pois a diferença do casulo para... Não é Cazuza, não. É o casulo. A diferença deste para aquele é muito grande, mas da fumaça para gafanhoto, a fumaça se transforma em gafanhoto. Só que esses gafanhotos tinham aparência de cavalo de guerra. Olha que confusão. O crânio desses gafanhotos era tão reforçado que parecia uma coroa, um capacete. Semblante de seres humanos. Havia pelos, como há cabelos, pelos longos como se fosse os cabelos de uma mulher. Os dentes dos bichos eram como de leão. Mordida estraçalhadora. A sua carapaça, a sua couraça, a sua epiderme, a cobertura da sua estrutura era como se fosse de ferro. Esses gafanhotos, quando saía voando, parecia carros em movimento. Cada um com um ferrão na ponta. Tinha um ferrão na ponta do cabo, que era para morder, ferir os homens. E é bom lembrar que esses gafanhotos, Daniel, eles tinham um rei. E gafanhoto não tem rei. Existe líder, rei, no reino animal. A abelha rainha, ela é responsável pela produção de toda a colmeia. O mabeco alfa, aquele cão selvagem africano, ele é responsável por toda a produção da prole. Mas os gafanhotos, embora caminham organizado, é pelo senso natural deles, não por direção, como a própria Bíblia diz, gafanhoto não tem rei. Provérbio 30, 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. Os gafanhotos não têm rei, mas são organizados. Saem em bandos e se repartem para a destruição da flora a qual ele foi designado a atacar. Mas esses gafanhotos que foram transformados das fumaças que sai do poço do abismo, que, mais literalmente falando, aquela visão de fumaça dos gafanhotos é a quantidade excessiva de gafanhoto que parece uma nuvem, uma fumaça. Você pode ver que quando ele junta muito, você vê de longe, você vê como uma nuvem, como se fosse uma fumaça. Esses gafanhotos têm rei. O gafanhoto que é organizado, na grande tribulação, ele se organizará mais ainda para a eficiência do seu trabalho. Ele tem um rei, o rei tem nome, e o nome do rei está nas línguas, para que todo mundo saiba. Aqui, essa expressão poliglota, essa tradução etimológica desse chefe do abismo mostra que todo mundo o reconhecerá e saberá que ele é o rei. O nome dele em hebraico é Abaddon.
O nome dele em grego é Apolion. E ambos os nomes significam destruidor. É para destruir a humanidade. E farão isso durante 5 meses. Misericórdia. 5 meses só em ver esses bichos já é assombrativo. Isso já é uma figura. Isso já é uma figura enigmática. Uma figura de terror. Olha só, eles têm dente de leão, têm cara de homem, o pelo dele é que nem o cabelo das mulheres, pelos compridos. Ele sai de um buraco em forma de fumaça e se transforma em gafanhotos, voam como se fosse motorizado, tamanho é o barulho das suas asas, e durante 5 meses, só em olhar para eles, já faz medo. Só em olhar para eles já faz medo. Mas eles vão atacar, vão ferir por 5 meses. Tormenta, que falta a palavra para descrever. Apocalipse capítulo 9 vai mostrar, versículo 11, que eles têm rei. Em Provérbio 30, 27, eles mostram que gafanhoto não tem rei. Mas esses, além da organização natural, será montada uma estratégia perseguidora para atormentar os da terra. Apocalipse capítulo 9, versículo 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Eles tinham rei. Isso tudo é apenas a 5ª trombeta. É o primeiro ai. Pastor Geraldo, ainda falta 2 ais nas trombetas. Mais modesto, é bom lembrar que acabando as trombetas, para mim já tinha que acabar tudo, não cabe mais castigo. Ainda tem 7 cálices. Que só não estou desesperado, mas algumas noites me faltou o sono e fui obrigado a prolongar o período de oração, porque há um escape de Deus para quem quiser. Aceita Jesus, vive uma vida de prudência. Olha aí a ordem mundial se preparando para dificultar a sua maneira de servir a Deus. Não está vendo os sinais. Está desapercebido. Tudo isso virá para os não arrebatados. Isso é o primeiro ai. Aí vem a 6ª trombeta. Thomas Henrique. Oh, como eu fiquei preocupado. A 6ª trombeta é o 2º ai. E escuta o que diz Apocalipse, capítulo 9, versículo 13. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. E tocou o 6º anjo a trombeta. Leia o versículo 14. A qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Uma das partes mais aflitivas da grande tribulação são esses 4 demônios presos junto ao rio Eufrates. São demônios que nunca conviveram com o ser humano. São demônios que, pela raiva e ódio que tem de Deus, seu desejo é de destruir o que Deus mais ama, o ser humano, obra-prima da criação. E eles nunca tiveram oportunidade de fazer mal nenhum. Pela misericórdia de Deus, Deus os mantém presos, tamanha a sua crueldade.
Mas na sexta trombeta, no segundo ai, vem uma ordem: solta os demônios. Solta! Ei, continua pecando, pode continuar. Mas não diga que não sabia que teria o encontro marcado com os 4. Não adianta querer fazer que não está entendendo. Leia só. Lembra bem que esses ais, ele é uma perplexidade dos anjos anunciadores das trombetas. Ai, 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 dos que habitam na terra. Por causa dos 3 ais que ainda virão. E olha o segundo. Leia Apocalipse 9, 13 e 14 de novo. Para que esse imprudente ama a Deus, mas não vigia. Para que essas autoridades que gostam de dificultar a vida dos que temem a Deus, só não perseguem, porque falta logística para tal. O que sobre eles virão naquele grande dia. Apocalipse 9, 13 e 14. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Solta! Ei, tem misericórdia de nós. Esses 4 demônios foram soltos junto ao rio Eufrates e serão uma das mais tormentosas partes da grande tribulação. Eles são aperfeiçoados em flagelos. Eu quero dizer que eles trabalharão em parceria com os gafanhotos, tem dente de leão, que tem nas suas caudas bocas como de serpentes e que morde e tortura o homem. Embora a morte, o veneno, a tortura mortal, mas os homens ficarão sem morrer, sofrendo os flagelos vivos. E esses 4 demônios vêm para acabar de atormentar. Na sexta trombeta pode perceber o preparo desses demônios para a matança. Eles são preparados. Apocalipse 9, versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Irmão, o mundo está dizimado já. A essa altura da sexta trombeta, nós não temos a metade da população do mundo mais. Estamos num mundo, a essa altura, esse mundo, eu não parei hoje para ver essa estatística. Esse mundo é um mundo de menos de 3 milhões de pessoas na altura da sexta trombeta no segundo ai. E ele vai ser dizimado mais uma vez de 1 milhão. A terra voltará a uma população de 2 milhões, o mundo tornar-se-á um deserto. A solidão, a depressão, o desespero, o agonizamento tomará conta de nós, da humanidade que ficar. Essa organização desses gafanhotos mortais, acompanhado por outra equipe, que é os 4 demônios da cabeceira do rio Eufrates, que são soltos. Esses recrutam um exército de 200 milhões de cavaleiros, que são demônios, 200 milhões. É bom lembrar, Daniel, que o maior exército do mundo hoje tem 2 milhões. E 200 mil soldados. O maior exército do mundo tem 2 milhões, que é o chinês, e 200 mil soldados. 10% de 200 milhões
é 20 milhões. 1% de 200 milhões é 2 milhões. O exército que esses 4 demônios comandará é 10.000% maior do que o maior exército que existe no mundo hoje. Eu estou falando de 10.000% maior. E eles vão sair atacando a humanidade. Esses 200 milhões de demônios, que é cavaleiros, esses cavaleiros, eles tinham a cabeça de leão. As suas bocas saía fogo, o dragão. Você gosta desses filmes de terror? Parece que você está até treinando, né? Você gosta, né? Depois você vai ver como é que funciona. Eles vêm soltando fogo pela boca. Fogo executador. Soltam fogo pela boca. Junto com a fumaça, queima, asfixia com enxofre. A fumaça tem um poder asfixiador. O enxofre também tem um poder asfixiador. É queimando e asfixiando. Não é demais, não, esse castigo, mas é demais o que esse mundo faz. Estou olhando esses dias. Eu percebia que andavam procurando oportunidade para dificultar a obra de Deus na terra. Qual é o mal que nós fazemos? Vocês terão o juízo como recompensa. Não é eu que quero, é vocês que estão semeando. Pode semear, mas prepara o depósito, o celeiro para guardar a colheita que virá do mal sobre vossas vidas. É fogo, é fumaça, é enxofre. Mata a terça parte dos homens. E esses cavalos que carregam esses cavalheiros, a sua cauda é semelhante a uma serpente. E tem cabeça. Você pode ver que a cabeça desse ser no cavalo vem logo na cauda. Não tem nada com mais mobilidade do que a cauda do animal. Quem cria, eu crio, sabe disso? Ele espanta os insetos do corpo dele com a cauda. Ela vai para a esquerda, ela vai para a direita, ela vai para debaixo das pernas dele. Ela é uma mobilidade, a capacidade de ataque desses seres, e morderão e maltratarão. Porque eu agora entendi, pastor Geraldo, porque Deus permitiu todo esse juízo, com todo esse castigo. Para mim, era para os homens estar, Deus, me perdoa, Deus, eu estou arrependido, Deus, eu não faço mais, me dá uma outra chance. Não, eles revoltam, eles são contra Deus, e por isso Deus os exterminará. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 9, versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. É coisa velha a roubalheira desse povo. É coisa velha. É até profetizada. Até na grande tribulação, esses governos quererão continuar a roubar, mesmo sabendo que vão ser destruídos. Mas é um instinto. É como o escorpião. Faz o mal, não é porque quer fazer, é porque é a natureza dele ser mal. Não se arrepende, não se humilha, e são dizimados, e são executados. Porque, lembre bem que na sexta trombeta, você tem uma nuvem de gafanhotos mortais e preparados, que são incontáveis, que se junta mais 4 demônios, que são só 4, é porque nem na tribulação a humanidade aguentaria mais do que 4 seres daquele, raivoso, sabendo que ele não tem muito tempo. Não, eles estão
totalmente limitados. Há um pouco tempo que lhe resta. E fora esses 4 demônios que recrutam 200 milhões de cavaleiros, os seres que sobre eles estavam, repetindo, eles eram vestidos de fogo, uma peça assombrosa, mas não se humilha. Mas a essa altura, a humanidade já está subjugada pelo próprio mal que ela escolheu. Você sabe quem vai destruir o mundo? São as escolhas que os homens no mundo fazem. Vão caminhar os homens para confrontarem com Deus. Como confrontar com Deus? Se não querem crer no histórico canônico bíblico, creia na história secular, que vai trazer exemplos estarrecedores. O cristianismo não era para existir mais. O cristianismo evangélico não era para existir mais. Não tem cabimento. O que a Santa Inquisição fez, o que regimes ditatoriais fizeram, deles um déspota indigno de título de governante, o que leis cruel até hoje tentam fazer. Mas não tem jeito. Jesus, quando abriu a igreja, senhores autoridades, governo dos diversos escalões da pátria amada, não se esqueça dessa palavra. Quando Deus estabeleceu a sua igreja, Rabacalabachandaramanaia, Ele falou: eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Quando não der mais, nós vamos ser arrebatados dessa terra. Não parece uma utopia? Diga aí, agnóstico. Diga aí, secularizado. Diga aí, infame ateu. Não parece uma utopia o que nós falamos, mas você vai ler nos meios de comunicação existentes na nação, que faz nojo ouvi-los. Você vai ouvir: desapareceu um povo da terra. Aí vai dizer que é marciano. Aí vai dizer que corpos estranhos invadiram a terra. Aí os ficticiosos acreditadores dos OVNIs vão dizer: eu não disse que tinha disco voador. Depois você vai ver os gafanhotos, os demônios da cabeceira do Eufrate. Depois você vai ver quais são os discos voadores que tem para você na terra, quanto a igreja está lá no céu com Jesus. Permaneça firme, irmão. Mantenhamos a vida de oração. Olha, está na hora de orar. O inimigo está se levantando. O inimigo quer nos amordaçar. O inimigo quer tirar a nossa liberdade de temer e de servir a Deus. E você o dia todo nesse joguinho. E você o dia todo nesse filme. Mesmo em quarentena. Olha, você pode fazer parte dessa tribulação. Levanta a igreja, põe-se de pé e clama a Deus. E Deus vai entrar com providência. O inimigo tem que lutar contra o Brasil. Somos uma das fontes do evangelho mais genuína no mundo. Eu não estou falando da denominação que faço, eu estou falando dos evangélicos de todas as denominações do Brasil. Eu estou falando, somos um povo que temos a condição de fazer o ID chegar nos 4 cantos do mundo. E o inimigo sabe disso, você pode não saber, mas ele sabe disso. Mas o Senhor Deus vai nos guardar. Eu louvo a Deus porque nós não estaremos nessa terra. E aí você pode ver na 7ª trombeta, Deus mostrando o seu subjugamento do mal. Um dia vocês serão subjugados.
Sim, estou falando para muitas das autoridades que me ouvem. Vocês também precisam ser advertidos. Vocês precisam ir para o inferno, saber que foram porque optaram por ir. Não porque não conhecia as informações da verdade. Se está ouvindo e não crê, é problema seu. A salvação é para os que crê. Quem crê é que é salvo. Não crê, não? Já está condenado. É a verdade da palavra de Deus. E nós podemos perceber que aí vem o terceiro ai, mostrando a supremacia de Deus sobre o mal. E o restante de pecadores, que lemos no capítulo 9, 21, que vão continuar, Deus vai pegar pesado com eles, que faz até dó falar. Engasguei essa semana fazendo um pré-estrado. Olha como é que esses homens são também. Apocalipse 9, 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Até na grande tribulação vai querer roubar. Meu Deus do céu. Tem que ser julgado mesmo. Não tem outra opção, não. Essa aflição que o mundo está... É o que eu vejo hoje, a aflição que o mundo está. O mundo está assombrado. E o povo está desviando recursos de respiradores. Olha aqui a matéria-prima desses no futuro. É momento de fazer esse desvio. Em vez de aproveitar das licitações para mais rápido adquirir o recurso sanador da humanidade, aproveita das licitações para mais rápido ajuntar os recursos pessoais. Que povo é esse? Diga para mim se não é verdade. Me diga se você que está me ouvindo não faz isso. Fala para mim. Por isso que você é contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nenhum roubador entrará no reino do céu. Nós somos uma denúncia a vossas práticas. Ainda que não andamos de protesto, está na hora de começarmos a fazer. Já está chegando a hora de começarmos a fazer. Mesmo que não andamos fazendo isso, mas nossas pregações internas, nossa maneira de ver e crer a verdade do Evangelho, nos leva a crer nessas palavras. E aí Deus subjuga. E esse restinho que fica aí, aguarda. Na próxima semana, os calos da ira de Deus. O nome é Cálice da Ira. Ainda não está irado até a 7ª trombeta, não. Vai começar a irar no primeiro cálice. Se isso tudo aconteceu na normalidade, pastor Geraldo, como é que fica com raiva? Os 7 casos da ira de Deus podem zombar, pode perseguir, pode dificultar, mas não se escaparão do juízo. E a 3ª trombeta mostra eles aniquilados, vencidos, porque vencendo vem Jesus. Apocalipse 11, 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os governos do mal desestabelecidos, sem povo para governar. O caos instalado. E Deus mostrando sua supremacia. Cumprirá o que foi profetizado, Cabral. Foi profetizado. Salmo 72, 11. A profecia do futuro. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Aí vai ser quando eles vão ter que ver que foram vencidos. Ah, se isso acontecesse agora. E fôssemos livres de déspotas que governam várias partes do território nacional. Ah, se isso acontecesse agora. A 7ª trombeta anuncia a vitória de Cristo sobre todo o império do mal. Cumpre-se o que Paulo falou que aconteceria. Todo joelho vai se dobrar. Todo joelho vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo joelho. Vai ter um dia que vão ter que confessar.
O versículo 11 completa. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu dou graças a Deus que eu e milhares no Brasil já confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. És o Senhor, Jesus. Tem misericórdia da nossa pátria. Salva o Brasil e livre dessa tirania. Que Deus abençoe a cada irmão. Vamos ficar firme, contundente. Momento vivido mexe com nossas estruturas, nos gera indignação. Até um vírus é motivo de se levantar contra a obra de Deus, que intercede pelo bem-estar de todo mundo. Mas você verá no próximo estudo, os 7 cálices. Decora o nome, 7 cálices, só que é da ira de Deus. Ainda não foi com ira, não. Vai ser com ira da agora em diante, mas que Deus te guarde. Mas nós vamos estar na boca do Cordeiro, tem que ser lá. Isso tudo aqui acontece paralelamente à boda do Cordeiro. Enquanto está acontecendo essa tragédia, tem uma festa no reino de Deus. E vocês todos são convidados. Eu vou encerrar falando dessa festa. Lá na boda do Cordeiro, olha só! Sentaremos prazenteiro. Ó que gozo verdadeiro com Jesus. Malã, pois no céu não há mais planto, eis que tudo certo. Diga um aleluia a todo mundo. Ó, Cristo vem buscar os santos. Aleluia. Deus abençoe. Eu não estou zangado, não. Eu estou fazendo um jeito de vocês ouvirem. Eu estou fazendo um jeito de você perceber que o fim é chegado. Se não estamos no fim, estamos no começo dele. Deus abençoe. Uma boa noite. E eu lhe espero na boda do Cordeiro. Amém!